Quando eu comecei a pensar em gravar esse vídeo, eu senti algo que eu já conheço muito bem, sabe? Há muito tempo. O meu estômago começou a embrulhar, as mãos começaram a ficar suadas, os olhos, eles transbordam de uma maneira que eu não consigo controlar muito bem, como se fosse uma fonte invisível e maligna que se abrisse dentro de mim. Mas é inevitável, eu preciso falar sobre isso e aproveitar que esse assunto veio à tona para tentar conscientizar, mesmo que poucas pessoas, mas para onde chegar, né? Isso e essas instruções e tudo mais. Como advogada que atua com vítimas e como mulher que já foi vítima, primeira coisa eu queria agradecer muito ao Felipe, ao Felca, youtuber, streamer, sei lá como ele se delimita, que abriu um grande paradigma social quando ele expôs o fato da alta sexualização das crianças, né? O fato de você ter essa condição de colocá-las em circunstâncias de adulto, né? Muito jovens. E isso quebrou, né? Um padrão aí e vem se falando nisso a todo tempo e pra mim isso é excelente. Tem que falar sobre o assunto. Não é um assunto fácil, não é um assunto confortável, mas precisa ser tratado. Alguém precisa lidar com isso. Nós precisamos lidar, nossa geração precisa lidar com isso, para que talvez, quem sabe, nós consigamos ter, enfim, alguma mudança nas próximas gerações, que as próximas gerações não repitam os mesmos erros. É um assunto difícil, eu, sinceramente, nessa minha curta trajetória gravando conteúdo pela internet, porque eu comecei há pouco tempo, a minha ideia sempre foi tentar levar o direito para as pessoas de uma maneira simples. Eu sempre odiei a ideia de elitizar o direito, sabe? De achar as pessoas que têm condição financeira ou econômica, cultural, de conhecimento, podem ter acesso ao direito. Então, eu sempre vou na vibe de tentar deixar o mais explanado, mais claro, mais normal possível, tentando fugir da chatice e da juridiquês. Esse vídeo aqui, até tinha falado com o meu assessor pra gravar alguma coisa pro Instagram e tudo mais, mas só que, cara, não tem como eu falar sobre isso de uma maneira muito rápida, como exigem as redes sociais, Instagram, TikTok e tudo mais. Então, viemos para o YouTube. É complicado, mas enfim. Eu trabalho com essas vítimas de violência doméstica e abuso sexual, abuso infantil, pedofilia há muito tempo. E muitas vezes o meu papel, ele passa do jurídico. Ele vai ao ouvir, acolher, ao estar perto, sabe? Com a dor mesmo. Eu, como profissional, eu particularmente tomei uma decisão pra mim, que é uma decisão inegociável, tá? Eu não atuo na defesa de acusados de estupro, pedofilia ou violência doméstica. Eu não julgo nenhum profissional que atua, pelo contrário, todos têm direito à defesa, segundo a Constituição, e eu elogio quem consegue, mas para eu conseguir realizar uma defesa, para eu conseguir chamar o processo, eu preciso que ele tenha pelo menos algum tipo de sentido. E digo pra vocês, eu atuo em criminal, em processos que são errados também, não tô apoiando, dizendo, nossa, vamos, né, dar-lhe lá qualquer crime, deu. Não, pelo contrário. Eu atuo, por exemplo, um homicídio. Um homicídio, ele pode ser por um motivo super fútil, mas pra mim, existe uma motivação. Ai, nossa, matei porque, sei lá, a pessoa bateu no meu carro. É um motivo extremamente fútil pra tirar uma vida, sim, mas faz algum sentido na hora da ira, na hora da raiva, a pessoa ter feito aquilo. Agora, uma pessoa abusar de uma criança, pra mim, não existe sentido. Não existe explicação, não existe. Um homem estuprar uma mulher, violentar, forçar, bater, não existe justificativa. Você não precisa, não tem. Todos os crimes, eles são justificáveis até certo ponto, mas esses, pra mim, são os principais. E é por isso que eu, como profissional, escolhi não atuar nessas áreas. Eu atuo no direito penal, mas eu não atuo para pessoas que cometeram ou são acusadas de ter cometido esses tipos de crime por mim. Eu não consigo me doar pro processo, eu não vou conseguir fazer o processo render como ele deveria e eu não vou nem... Eu vou estar sendo injusta comigo e até com um acusado. Só pra deixar claro. Ao longo da vida, eu conheci várias pessoas que sofreram vários tipos de abuso e que conseguiram passar por cima disso de uma maneira muito bonita. Pessoas que têm uma história de superação assim incrível e que são hoje mulheres muito fortes e que lutam e que combatem, coíbem todo esse tipo de situação. Só que eu sei que elas são exceções. Elas são a porcentagem da porcentagem.
E daí o que me faz me preocupar? E o resto? Onde é que tá o resto que não conseguiu se erguer, sabe? Quantas não conseguiram se erguer? Quantas não conseguiram passar por isso psicologicamente e esse mal vem afetando elas direto até o dia de hoje? Isso dói bastante. Bom, voltando pro vídeo do Felca. As imagens que ele traz de forma totalmente gráfica e que são tão chocantes, infelizmente fazem parte da rotina do judiciário. O que o Felca expôs de uma maneira claríssima faz parte do nosso dia a dia. Quem trabalha junto com o direito, quem trabalha com essa população, com esse pessoal, é algo muito complicado. E eu digo mais, quem acompanha meu Instagram já deve ter visto eu falar várias vezes e indignada de certos processos que, por exemplo, uma criança que acusou o pai de violência sexual ser obrigada a ter visitas assistidas com o próprio pai. Pra não tirar o direito do pai em visitar a criança. Tá, mas o direito da criança e anjo, vamos lá. Ai, mas Patrícia, que ninguém é totalmente culpado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Show! Não tô culpando ele, não tô condenando ninguém, todo mundo merece processo legal, mas vamos tentar poupar a criança de ter que ser submetida a isso? Entende? Vamos deixar a criança um pouco baixa, vamos tirar baixo essa situação. São coisas que me incomodam, muito. E o judiciário é isso aí. É você ficar dando muro em ponta de faca, assim, sabe? Pra tentar alguma coisa e você recorre, você busca decisões e tudo mais, e todas elas descem e defendem. E você olha pra mãe daquela criança, você olha pra aquela criança e você vai explicar como que sim, tem que visitar o teu agressor, teu algoz, né? Você vai ter que ver. Cara, é muito ruim. É muito ruim. Juridicamente falando, o judiciário nesse sentido tem muita coisa boa, mas não embarca, ele não consegue estruturar tudo que precisa estruturar. Tá muito longe, a gente tá anos luz longe do que deveria ser em qualquer uma das acepções, tanto do respeito pré quanto do julgamento pós, entende? Então trabalhar com esse tipo de situação, né, é totalmente esgotante e eu não consigo ter essa frieza de simplesmente ver acontecendo, é mais um processo, como se fosse o outro, lidar com aquilo como se fosse um veículo, uma compra de uma casa ou algo nesse sentido. Pra mim não dá, simplesmente não dá. E sobre essa exposição de menores na internet e dessa adultização precoce mesmo, que o Felca traz no vídeo dele, existe um efeito cascata muito mais sombrio do que os compartilhamentos online, da formação dos grupos dos pedófilos ali, do Telegram, muito mais sombrio que isso. O que existe fora da realidade das telas. As crianças, elas são influenciadas pelo que elas veem na internet. Usam roupas inadequadas para a idade, elas buscam uma aceitação social, eles querem pertencer a um grupo, como qualquer criatura, qualquer humano. Todos nós precisamos pertencer a algo, né? E essas crianças fazem isso, só que nesse cenário elas são assediadas fora das telas ou das câmeras. Elas são assediadas no caminho da escola, elas são assediadas por homens nos carros, são assediadas por vizinhos, por parentes, por professores, por todas as pessoas que rodeiam socialmente essa criança. Então, isso ele acaba se tornando uma coisa meio que normal, é meio que hábito. Tá? E isso me dói. Muitas dessas crianças, adolescentes, elas só vão compreender que elas sofreram, o que elas viveram muitos e muitos anos depois, quando a ficha efetivamente cair, e outras elas vão atravessar a vida inteira, sem nem conseguir ligar o trauma da ocorrência na infância com as situações ruins que ela vive até hoje. Então sim, é realmente complicado. É realmente algo ruim para todas essas partes. E os estragos que causam nessas crianças é totalmente imensurável. Não tem como. Pra mim, é incurável. Não adianta você dizer que você sofreu um abuso quando criança ou como adulto, que você sofreu alguma coisa que você vai se curar. Não vai. Você vai tratar, você vai aprender a lidar com isso, você vai aprender talvez superar, mas curar não cura. Vai ficar marca pra sempre. Você vai sempre lembrar daquilo. Você vai sempre ter medo. E você vai muitas vezes querer fingir que aquilo não aconteceu, mas lá dentro da portinha da cabeça vai estar sempre lá. Está totalmente correto o vídeo do Felca, é excepcional. Mas tem coisas que as câmeras não mostram. E isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia do direito, isso é o dia a dia da advocacia, isso é o dia a dia que a gente tenta coibir.
Mas eu vou voltar para vocês para a parte do jurídico, né? Que aqui eu tô falando diretamente sobre a minha exposição e a minha opinião, e antes que eu comece ou me estressar de vez ou comece a chorar igual uma desgraçada aqui, eu vou para a parte do direito. Eu gostaria primeiro de chegar no Código Penal, tá? No caso desses crimes, dessas situações ali que foram trazidas no vídeo, assim como foram apresentadas, são apresentadas em diversos fulcros aí por várias pessoas. O primeiro crime que existe é estupro vulnerável, tá? O estupro vulnerável é qualquer ato libidinoso causado contra criança menor de 14 anos. De 14 anos para menos é considerado estupro vulnerável. Patrícia, o que é um ato libidinoso? Tudo. Tá, agora a jurisprudência, até o Código Penal mesmo teve a modificação de que é tudo. É o tocar, é o pegar, é enfim, não vou entrar nos pormenores, vocês vão entender. Essa pena ela pode ser de 8 a 15 anos de reclusão, daí é uma ação pública incondicionada, ou seja, não é a vítima que precisa denunciar, a partir do momento que alguém denunciar ou for descoberto pelo Estado, o Estado mesmo precisa estar denunciando e condenando essa pessoa que realizou esse ato. Além disso, a gente tem o favorecimento à prostituição e à exploração sexual do vulnerável, né? Também é um crime, e tem enquadramento de 4 a 10 anos de punição. Beleza. Temos os crimes do ECA, que daí são produção de pornografia infantil, e daí a pena é de 4 a 8 anos, reclusão e multa. Show! Distribuição, publicação e compartilhamento de pornografia infantil, de 3 a 6 anos de reclusão mais multa. Nós temos a posse ou armazenamento de pornografia infantil, de 1 a 4 anos de reclusão mais multa. E o aliciamento e assédio e exploração sexual pela internet, de 1 a 3 anos mais multa. Nesse caso aqui, esse último é o que mais se enquadraria ali no que o Felca colocou, né? Na verdade, em relação ao Ítalo, né? E a Camilinha, que tinha ali no vídeo, vários deles se enquadram, né? Assim como também o caso da mãe ali que estava aliciando a própria filha, também tem enquadramento em vários deles, tá? O que é feito nesses procedimentos? É uma ação penal, tá? Vai ser feita uma ação penal pública ali, que vai ser investigada pelo Ministério Público, vai ter primeiro inquérito de investigação, de oferecimento de denúncia, e aí vai. Tem que juntar todas as provas? Sim, Patrícia, tem que juntar todas as provas. Provas do judiciário, prova de vídeo, prova de imagem, prova de documento, prova disso, prova daquilo. E vamos ter que debater sobre a questão da ampla defesa, que a outra parte também vai ter o direito a se defender. Existem os agravantes, né? Que são o fato da pessoa ter um parentesco ou confiança na vítima, tudo isso aí é levado em consideração. Eu gostaria só de puxar um nichozinho aqui, não sou psicóloga, nem terapeuta, ixi, longe disso, mas eu queria falar pra vocês sobre a pedofilia. Eu não tenho local de fala nesse sentido diagnóstico mesmo da situação, mas eu me questiono, sabe? Porque a pedofilia em si não é crime. A pedofilia, ela é uma doença psiquiátrica. Ela é colocada, inclusive ela é reconhecida pelo DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, como sim uma doença. A pedofilia é uma doença. É um crime? Não. Pedofilia é uma doença. O que, em tese, a doença faz você fazer é um crime. E a pedofilia, ela é uma fantasia, impulso sexual, comportamento persistente envolvendo crianças ou pré-púberes, né? Que seja pré-adolescentes ali. Então, não tem nenhum tipo de criminalização. Não tem nada que se relacione a isso. Se uma pessoa que é pedófila, né? Diagnosticada, digamos assim, muito difícil, ninguém se diagnostica, né? Mas digamos que fosse, vamos colocar aí numa fase utópica da vida que ele foi diagnosticado. E essa pessoa, ela se mostrou e cometeu um crime, ela vai ser condenada nos artigos que eu falei ali atrás. Nas mesmas condenações. Agora, se for uma criatura convencional, simplesmente, que não é considerado, não entra dentro da doença, do distúrbio, ela vai ser condenada do mesmo jeito, pelos mesmos artigos, tá? Não tem uma distinção do crime ou não. Tanto que a pedofilia em si, ela não por mais que ela seja uma doença, considerada uma doença mental e psicológica, né, ali, tem a ver com o psique, ela não é ligada a um transtorno que vai causar uma inimputabilidade ou sem imputabilidade, que é aquela coisa de vai para tratamento ou vai para alguma outra coisa assim. Até porque nas pesquisas de hoje a pedofilia ela não tem uma certa cura. Ela só existe. Existem pessoas que conseguem guardar isso pra elas e existem pessoas que não. Existem pessoas homens, né, que possuem essa doença, que procuram mulheres pra se relacionar, que são mulheres muito pequenas, que são mulheres infantilizadas, se vestem de maneira infantil, que recorrem àquela infantilização. E é muito ruim pensar sobre tudo isso.
É uma bosta pensar sobre tudo isso, mas tudo certo, só pra vocês entenderem. Por que eu tô falando isso? Porque pra mim não faz sentido algum, tá? A pedofilia, ela é uma doença, eu entendo. Mas não faz sentido. Porque se fosse uma doença de verdade, se fosse uma, sei lá, uma esquizofrenia, digamos assim, ela entra no sentido de imputabilidade, ela tem os termos e tem os tratamentos. Então basicamente, se você cometer um crime contra um menor, automaticamente você é pedófilo? Não. É uma questão que eu me faço, porque muitas vezes abrindo os processos aqui, eu vejo que a pessoa, por exemplo, um homem já estuprou diversas mulheres, todas mulheres maiores, e um belo dia ele estuprou uma criança. Aí ele foi considerado pedófilo, tá? Então, mas daí, então os outros ali era outra coisa. Agora, daqui em diante, o cara já é pedófilo, sabe? Não bate, eu não consigo entender. Eu já estudei sobre, eu li sobre, mas eu não consigo entender aonde que o direito consegue fundir a doença pedofilia, né? O ânimos de amar demais crianças a ponto de querer tê-las sexualmente, né? A outras situações. Então, isso pra mim também é uma coisa que é bem complicado, que eu particularmente não consigo entender. Estou explanando pra vocês porque me revolta. Já ouvi, já debati com grandes doutrinadores e tudo mais sobre o assunto. Entendo o que eles querem dizer, porém discordo com força, porque não faz sentido pra mim. Mas agora eu quero a prática, tá? Agora a gente vai pra prática. Eu quero que vocês entendam comigo como que funciona o processo. Tá, Patrícia, beleza. Entendi que é crime, entendi que a gente tem que lidar, entendi que a gente tem que tentar não sexualizar as nossas crianças, nem na internet, nem fora delas, entendeu? Tem que deixar limites. Claro que se a internet apaziguar e criminalizar isso já nos ajuda muito, porque daí a gente consegue suprimir toda uma visão que várias crianças têm sobre o que é certo, o que é errado, que é uma influência. Beleza, show de bola, ok. Mas qual que é o procedimento, então, quando uma situação dessa de fato ocorre? E agora eu vou falar o que é a prática, tá? Se vocês forem ver um caso de pedofilia na prática, a primeira coisa que vai acontecer é a suspeita ou a denúncia, tá? Ela pode ser feita imediata, por exemplo, flagrante delito, né? Viu ali que tá acontecendo o ato, ou ele pode levar meses, a pessoa pode levar meses ou anos para denunciar. Por isso que a maioria dos abusos sexuais não são únicos, não é um abuso sexual. É abusos sexuais contínuos, né? Que é realizado principalmente em crianças, que demoram muito tempo para conseguir compreender que aquilo não está certo. Depois disso, que pode demorar até anos para denúncia, né? Mas houve a denúncia ali, o conselho tutelar, ele vai, nos próximos dias, né, mas às vezes demora bastante, depende do caso e a sobrecarga do conselho tutelar, analisar o caso, tá? Você precisa de uma fila para você registrar essa ocorrência. Na delegacia especializada também, para daí fazer a anunciação pública que existe esse problema. O tempo real do inquérito teria que ser, na polícia já, né, de 30 a 90 dias para fazer as investigações necessárias para ofertar a denúncia ou não. Porém, falta pessoal, tem aquela coisa de os exames médicos às vezes não são entregues, falta um laudo aqui, um laudo colar, 6 meses a 2 anos, tá? Não acho que o inquérito vá terminar antes disso aí, porque não vai, tá? 6 meses a 2 anos. Depois ele vai para o Ministério Público. O Ministério Público, ele tem de 1 a 6 meses para analisar o caso. Sendo que o Ministério Público ainda pode ficar com dúvida e descer, de novo, ali para o inquérito policial, para a delegacia, para diligências, caso ele ainda ache que tenha dúvida ali. Depois que ele oferece a denúncia, que o Ministério Público se convence que realmente aquilo é um crime, e ele oferece a denúncia, ele quer oferecer a denúncia, o tempo real, né, vai de 1 a 4 meses para decidir, para o juiz decidir se recebe ou não. Sendo que o juiz também pode dizer que tá faltando documentação, tá faltando perícia, daí desce de novo lá pra delegacia para fazer a emenda da documentação que for necessária. Aí a gente vai pra instrução, que é a fase processual. Tem as audiências marcadas, pelo menos 6 meses pra primeira audiência, depois que começa essa fase. Aí tem testemunha que não comparece, aí tem que ter nova intimação, tem o depoimento especial da vítima, que demora bastante, porque a agenda do psicólogo do fórum geralmente é uma agenda que tá sobrecarregada e tem que ser com o psicólogo, porque afinal foi uma vítima de um crime contra a dignidade sexual, ainda mais sendo uma criança. E depois dessas procedimentalizações, a gente vem para a sentença. A sentença, depois da propositura da última audiência, que é a audiência de instrução de julgamento, ela geralmente demora de 3 meses a 1 ano, mas tudo vai depender da fila do judiciário, onde é que tá? Pode ser que demore mais.
Caso tenha recurso, aí a gente joga mais 1 a 3 anos, também vai depender do Tribunal de Justiça, e isso se não for pro STF, né? Se eles não passarem pelo Constitucional. Então, o tempo real, até o trânsito em julgado, que é o fim dos recursos, se o réu estiver solto, digamos assim, né? Que geralmente os réus desses casos aí, eles respondem em liberdade, leva cerca de 10 anos ou mais. Da primeira denúncia até a prisão definitiva da pessoa, a média é de 5 a 12 anos. Eu não estou exagerando, são estatísticas comprovadas pela prática do sistema criminal. De 5 a 12 anos. Isso quando a vítima não tem que ir diversas vezes lá e refazer o depoimento, e já fez 5 anos que aquilo aconteceu, e refaz o depoimento, Porque, é que precisou, não, mas é que tem dúvida, mas é que tem essa... Cara, é assim, a pessoa tem que viver aquilo, e remoer aquilo, e muitas vezes esse é um dos impeditivos maiores pelos quais as vítimas têm raiva, ódio de procurar o judiciário, e eu consigo entender, porque é muito complicado. É muito complicado você viver. Agora, você viver, você repetir, e você reiterar, e você continuar, é um inferno, realmente. Mas... mesmo assim, é melhor denunciar, porque a denúncia ela não passa só por você. Digamos que você, quando criança, sofreu algum tipo de abuso, você tem a chance de denunciar, de ir atrás e, por mais sofrido que seja, resolver, prender, acusar o agressor, do que acabar deixando outra criança, porque vai acontecer com outra. Você não foi a primeira, não será a última. Se houve uma interação de um pedófilo com uma criança, 98%, não é estatística minha também, é comprovadamente que 98% das chances dele retornar a ter uma relação com crianças novamente. A pedofilia, como distúrbio psicológico, ela pode não ser provocada, mas depois de provocada, ela não consegue mais ser desfeita, digamos assim, ou ser guardada novamente. A dificuldade aumenta muito. A ideia, então, é sempre interromper esse ciclo de abuso. Registrar um histórico criminal do cara para ver se talvez isso faça com que ele não entre em determinados lugares ou não atue em determinadas chances. Digamos que o cara é professor e tem todo esse histórico, ninguém nunca denunciou, ele vai continuar trabalhando junto com crianças até que ele tenha um histórico. A partir do histórico ele já não trabalha mais. Então, Patrícia, mas demora, tu falou aí que demora de 5 a 12 anos ali? De 5 a 12 anos, demora, de 5 a 12 anos. Tudo bem. Mas é melhor isso do que continuar vendo isso acontecer em silêncio, como se nada fosse, entende? Continuar silenciando, continuar aguardando, continuar empurrando tudo goela abaixo da sociedade e da sua goela abaixo, que acontece de como vítima, como mãe de vítima, como irmã de vítima. Isso é muito complicado. A ideia também é a pressão social institucional, então, né, que tem essas comoções, como a gente tá tendo agora, nessa situação aí da internet, do FELC e tudo mais, e que é a justiça pra vítima, mesmo que demore, tá? A condenação, ela demora, mas ela chega, e isso vai ter validado a dor da vítima em algum momento, porque é como se tivesse o Estado olhando pra vítima e dizendo, o que aconteceu com você nos importa. Nós vamos condenar, vai acontecer a condenação, tem um porquê. E mesmo que a justiça ela seja lenta, porque a omissão ela é eterna. Então, de lenta para eterna, é melhor ficar com a lenta. E o silêncio, ele só protege o agressor. A denúncia protege a criança. Não talvez a criança, que hoje já é uma adulta assistindo esse vídeo, e provavelmente tendo vários gatilhos, e peço desculpa, mas talvez as próximas crianças. Como falei, você não foi a primeira, você não será a última, até que alguém coloque um basta nisso. Eu confio em cada uma de vocês para colocar basta nisso. E eu me disponibilizo para ajudar sempre que for possível. Porque essas situações elas não podem mais acontecer. Simplesmente não podem mais. Elas têm que parar. Em algum momento elas vão ter que parar.